Bom dia, Alain. Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu acho que falar em liderança na segunda rodada é um pouco demais, né? Acho que vale o registro pelo fato do Flamengo ter ficado 115 rodadas sem liderar. Mas 2 jogos é muito pouco. Liderança é depois de algumas partidas, né? Mas chama atenção o fato de Flamengo e Inter serem os únicos que venceram, né? As 2 partidas. Isso chama atenção. O Botafogo vai jogar com o Atlético, mas os dois perderam o Goianiense, né? Na primeira rodada, então obviamente não podem se igualar. Palmeiras perdendo ponto. Palmeiras ganhou só de 1-0 ali. Foi um joguinho bem, né, mais ou menos, contra a Vitória. Ontem perdeu para o Inter. Internacional ainda perdeu pênalti quando estava 0-0. O Atlético empatou 2 jogos com o Corinthians fora, mas o Corinthians se arrastando. E agora com o Criciúma, que veio da Série B, que são adversários prováveis, né? Do Flamengo numa eventual disputa por título, pelo menos em tese. Então tem a sua relevância pelo contexto, mas é pouco. Mas eu achei o primeiro tempo razoável, finalizou muito pouco. Um tiro só para o gol, na direção do gol, que foi do gol do Luiz Araújo, em todos os 45 minutos iniciais, contra esse São Paulo, que se arrasta também aí, com crise, com técnico para cair a qualquer momento. Mas no segundo tempo eu gostei bastante. Gostei muito, achei que o time teve a postura esperada. Em 10 minutos já tinha feito outro gol, tinha finalizado 4 vezes na direção do gol. Ou seja, quadruplicou ali a quantidade de arremates no alvo, finalizando de dentro da área, criando jogadas. A pressão em cima da saída de bola do São Paulo foi algo muito elogiável. Né? A correria dos jogadores do Flamengo para não deixar. O São Paulo errava passes forçados pelo Flamengo. A bola saía pela lateral em alguns casos ali. Os caras tentavam sair jogando, não conseguiam e perdiam a posse de bola. E a torcida entendeu isso. Em determinados momentos, claramente você via a reação da arquibancada de entender o esforço e a importância desse trabalho. Aí tem depois uma queda quando acontecem as substituições. E aí a gente entra numa discussão que a gente pode ter o debate durante o nosso bate-papo de hoje, que uma parte da torcida acho que não entende que administrar tempo de jogadores em campo, a chamada minutagem, é algo necessário. Mas 15 minutos não muda nada. Cara, desculpa, eu não me sinto em condições de discutir sobre isso se os profissionais de todos os clubes do mundo, né? Eu falo, preparadores físicos, médicos, fisiologistas, etc., fazem isso. Então, quem sou eu para falar, não, 15 minutos a mais não faz diferença. 15 mais 15 mais 15, né? Para mim faz diferença. Se eu tiver que trabalhar num programa que dura 2 horas, ou 1h30, ou 3 horas, claro que faz diferença. Imagina para o cara que corre dentro do campo contra um adversário que eventualmente está mais descansado. Teve o problema do gol, com erros parecidos com o do gol do Atlético no domingo passado, mas são questões que eu acho assim de ajustes de um time que ainda é um time em formação. Mas em relação assim, o que você esperava ontem? Eu esperava uma resposta em relação ao mau jogo contra o Atlético em Goiânia. Eu acho que ela foi dada. Foi dada. Perfeito? Claro que não foi perfeito. Tem que melhorar? Claro que tem que melhorar. Mas eu noto também muito mau humor e muitas reclamações descabidas de parte da torcida, que é a Flamengo de sempre, né? Que na rede social fica ali endosso, se não for. Agora a nova onda é o seguinte: o Flamengo não pode sofrer finalização do adversário. Que os caras já ficam. Gente, vai acontecer. Vai tomar gol. É para tomar gol como o João? O ideal é que não tome, claro. Mas acontece. Acontece. E aí cabe ao Tite trabalhar para que isso mude. Daqui a algum tempo, se isso não acontecer mais, a gente vai falar, melhorou. Se acontecer de novo, a gente vai criticar. Mas achar que está tudo ruim, nossa, pelo amor de Deus. Eu vejo assim algo muito histérico e, na minha opinião, muito fora da realidade. Acho que é um não entendimento do que. Voluntário até, que são pessoas que não querem entender. É uma espécie de negacionismo, né? O não entendimento das coisas como são no futebol. Lembrando, Atlético em Goiânia, antes teve o Palestino no Maracanã, Atlético em Goiânia, São Paulo no Rio, Palmeiras domingo em São Paulo, e não vai ser em Barueri, onde o Inter venceu ontem na grama natural, é no sintético do Allianz Parque, e Bolívar em La Paz, onde o Flamengo perdeu as 2 vezes que lá esteve, inclusive em 83, na primeira vez que lá esteve. Jogou 2 vezes lá e perdeu as 2. E o Bolívar, hoje, pode-se dizer, é um time talvez melhor do que de outras épocas, que dependia fundamentalmente da altitude. Eliminou ano passado o Atlético no Paraná, o jogo de volta, e lidera a chave. Então, se não se analisar o contexto, a necessidade de administrar a questão física dos atletas, realmente, aí é loucura. O cara pensar que só o jogo de hoje importa. Né? Deixa até o final, vamos embora. Claro, o Tite não foi muito feliz, que trocou, o time caiu muito. Então tem que se discutir, tem que se buscar. Agora, sufoco, eu não vi sufoco. Tomou um sufoco. Sufoco é um pouco demais. Houve um gol do São Paulo, uma bola perigosa que o Rossi saiu, abafou, né? Dentro da área.
E o São Paulo se lançou ao ataque, gente. Esses torcedores não olham para o adversário. São Paulo começou super defensivo, meio campo vazio, e com muita gente para defender, o Flamengo tendo total domínio. Depois começou a colocar jogadores do ataque, foi tentando meio desesperado. Quer dizer, o adversário também tem uma reação em campo. E buscou alguma coisa, claro, vai criar algum perigo. Ele fica numa situação angustiante, claro, está 2-0, o cara está tranquilo ali achando que já ganhou o jogo, de repente toma um gol. É natural que haja uma preocupação do torcedor. Mas sufoco foi o que o Real Madrid tomou do Manchester City e conseguiu escapar, gente. Aliás, rápido parênteses, né? É proibido criticar o Real Madrid, porque assim, a classificação, né? Você elogia, claro, mas pô, eu acho que assim, jogar daquela maneira, o adversário também não deixa, né? Mas eu achei um pouco triste esse Real Madrid com os jogadores que tem jogando daquela maneira. Se o Flamengo jogar assim, a gente vai criticar. Vai criticar. Porque foi uma coisa assim absurda. Aquilo é sufoco. O adversário te martelando o tempo todo, você não consegue nem ficar com a bola. Só na parte final. E ontem saiu o Haaland, saiu o De Bruyne. Por que será? 120 minutos, jogo em cima de jogo. O Guardiola tá de sacanagem. Vou tirar o De Bruyne, sabe? Vou tirar. Tá 1-1, o jogo tá difícil, mas vou tirar o De Bruyne. Por quê? Vou tirar o De Bruyne. Não é assim, gente. Pô, evidentemente, né? A mesma coisa aconteceu com o Tite ontem e tudo mais. A Arrasca não jogou, pô. Não tem jogado bem, mas o Arrascaeta não jogou. Deve estar mais inteiro domingo. Essa é a ideia, pelo menos. Eu acho que a gente precisa evoluir um pouco. Eu falo torcedor, o pessoal todo em geral, e tentar entender um pouco, se colocar no lugar do técnico. Porque senão fica assim, uma cobrança desproporcional de algo que não vai acontecer. Não vai acontecer. Bom dia, André Rocha, bem-vindo. Prazer, como sempre, ter você aqui. Estava lendo lá tua coluna há pouco também. Falou do jogo de ontem, então fica à vontade para dar seu destaque inicial, amigo. Bom dia. Bom dia, Alain. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe, aí na produção. Bom dia a todos aí, vamos chegando. Aquelas coisas de sempre, né? Dar o like e somente fazer sua inscrição se você ainda não for inscrito, né? Ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos. O Mauro já falou, assim, do jogo, né? A minha coluna resume isso, né? Quer dizer, é um domínio do jogo durante um bom tempo no primeiro tempo, mas sem muita efetividade, até porque o São Paulo tinha muita gente na última linha, né? Muitos jogadores na última linha ali, linha de 5, protegendo a própria área, esvaziava o meio-campo, o Flamengo tocava a bola, criava, mas na hora de finalizar, errava muito também, tinha muito erro técnico, mas também tinha muita gente ali para atrapalhar, muitos jogadores para atrapalhar a finalização. No segundo tempo, São Paulo, aí saiu o gol, aí, um belo gol do Luiz Araújo, né, tem que reconhecer, entrou bem no jogo, fez uma boa partida, né? É aquilo que eu falo. Né, André? Te falei, a lei do ex. É isso aí. Exato. Eu falo aqui que o Flamengo tem que testar, o Tite tem que testar outras possibilidades ali pela direita, mas se não surgir nenhuma ideal, que seja o Luiz Araújo, né? E que se dê confiança a esse jogador, que ele possa tomar melhores escolhas e tal, porque mau jogador ele não é. E sem bola ele é muito útil, embora faça algumas faltas perigosas, desnecessárias, de levantamento de bola na área. Ele vem correndo lá de trás, vem correndo, e não consegue parar. Ele vai na direção do corpo do jogador, não consegue parar e derruba o jogador. Aí falta para o adversário. Aí não adianta muito. Quando ele consegue calibrar bem e dar de fazer o desarme, aí perfeito. Mas não deixa de ser um jogador muito útil sem bola, né? E com bola ontem produziu bem melhor do que em outros jogos. Segundo tempo, sim, muito domínio do Flamengo, controle total do jogo. Eu só achei que, para a sequência de jogos, eu acho que o time ficou meio emocionado. Naquela hora ali que a torcida estava apoiando, aquela pressão e tal, já não era mais momento para aquilo. Até porque esse time não se garante de chegar lá e pá, meter o terceiro gol. Não é um time que fede a gol, não é um time matador a esse ponto. Acho que o time tem que começar a dosar melhor a energia. O que aconteceu? Prestei muita atenção nisso por acaso no jogo. O Alan deu 2 piques de pressão ali do jogo, naquela hora que o Bruno Henrique começou a correr atrás dos caras e a torcida se empolgando e tal. O Alan deu 2 piques e morreu. Morreu, acabou no jogo. Não aguentava dar 2 passos. E aí o Tite percebeu o cansaço do Bruno Henrique, do De La Cruz, ou já estava até dentro de uma programação das substituições, e não poderia ter feito a terceira com o Alan. Mas aí não fez. Segurou. E aí o Alan pediu a substituição
não aguentava mais andar. E aí o lance que sai o gol, ele não consegue pressionar o adversário. O erro principal, aí tem o cruzamento, tem o gol, aí tem a disputa ali, quem é que devia... Tinha um monte de jogador do São Paulo, então quem é que devia estar... O Varela estava com 2, estava com 1 e o Luiz Araújo deveria ter voltado, ou um outro jogador, não sei. Só sei que esse é um tipo de lance que é o mais difícil, é o que mais sai gol no mundo, né? Esse lance que você cruza a bola e tem um monte de gente na segunda trave, é difícil marcar aquele lance. Lateral normalmente não é tão alto. Por isso que o Guardiola, por exemplo, que perdeu ontem, mas o City continua sendo um dos grandes times do mundo, se não for o melhor, junto com o Bayer Leverkusen, ele bota um monte de defensor. Defensor mesmo, lá atrás na última linha, que é para se garantir contra esse tipo de jogada. Não consegue sempre, né? Mas porque é muito difícil, tem muito mérito do adversário também. Se o cruzamento sair certo, já era. E aí foi o problema. Que o Alisson recebeu a bola sem ninguém marcando. Aí foi só fazer o caprichar no cruzamento e saiu o gol, né? E aí depois aí o Alan acabou saindo.